Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no Facilite Seu Dia. Meu nome é Leandro, se você tá caindo agora aqui de gaiato. E esse aqui é o canal onde eu trago todas as facilidades aí para sua vida no modo geral, né? E hoje, gente, eu decidi fazer um vídeo aqui para vocês porque o que acontece? Quem é mais antigo aqui no canal sabe que há um mês atrás, um mês e pouco atrás, eu fiz uma viagem bem grande, né? Foram quase 30 dias, aonde fui eu, Caio e o sobrinho dele. Nós visitamos os Estados Unidos, né? Nós fomos para Orlando, depois nós fomos para Paris e depois nós fomos para Londres. Então, nós conhecemos a Europa e depois nós fomos para os Estados Unidos, tudo num combo só, numa viagem só. E durante essa viagem, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, vocês me mandaram muitas, mas muitas perguntas, dúvidas. Muita gente está indo viajar agora no fim do ano, né? A gente já está chegando aí quase no final do ano. Então tem muita gente com dúvida sobre a companhia aérea que nós vamos, sobre o destino, sobre os hotéis, sobre o Walmart, sobre os parques, enfim. Eu ia gravar para vocês 3 vídeos, um só sobre Orlando, outro só sobre Paris e o outro só sobre Londres. Mas aí eu falei, pô, vai ficar muito puxado, até mesmo para vocês assistirem. Então eu resolvi fazer um combão aqui. E aí eu vou lendo as perguntas e vou respondendo em ordem aleatória. Então vai ter perguntas aqui de Orlando, depois vai ter de Paris e depois vai ter de Londres e assim por diante, tá bom? Então ó, chega de papo, bora pra gente poder responder todas as suas perguntas. Bom, gente, vamos começar então aqui com as perguntas. Ai, meu, eu adoro quando vocês mandam perguntas pra gente e eu adoro responder. E ó, se você não segue a gente lá no Instagram, começa a seguir a gente, tá? Que é o Facilite _ Seu Dia. Agora nós também temos TikTok, que é o facilite.seudia. E também, se ainda ficar mais alguma dúvida, mesmo respondendo aqui essas perguntas sobre esses 3 destinos, pode deixar aqui também a sua mensagem que eu respondo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Patrícia Ferreira 562 perguntou, ó. Lê, por favor, me responde se o Ramada precisa pagar alguma taxa após a hospedagem ou apenas a diária. Muito obrigado. O Ramada, ele cobra sim a taxa de resort, tá? Quando você contrata daqui do Brasil o Ramada, não pelo site deles e sim pelas outras plataformas como Decolar, como Booking, até mesmo na CVC ou na Azul Viagens, seja por qualquer uma dessas plataformas, lá só vai cobrar de você as diárias e as taxas e impostos. Agora, a taxa de resort ela é cobrada lá na hora. Tá? A taxa de resort ela acaba variando um pouco de acordo com a quantidade de pessoas que vão estar no quarto. Mas normalmente vai de 16 até 30 dólares, dependendo da quantidade de pessoas. Essa taxa de resort ela é cobrada por dia e não tem como você não pagar essa taxa, tá? Essa taxa ela é obrigatória. 90% dos hotéis lá em Orlando, todos eles cobram essas taxas de resort, tá? E outra coisa, a taxa de resort, você lá na hora pode pagar tanto em dinheiro lá no Ramada, ou então você pode utilizar os seus cartões de crédito ou esses cartões pré-pagos, né, que é o caso do Wise e também do Nomad. A T Priscila LP me perguntou o seguinte: Leandro, faz um vídeo pra gente mostrando como você faz os seus roteiros de viagem. Se não é vocês que fazem ou se contratam alguém. Os roteiros são todos eu e o Caio que nós fazemos, tá? Das nossas viagens. Antigamente, há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, eu contratava a CVC para poder montar, né, a minha viagem. Eu achava isso até mais fácil, porque eu chegava no aeroporto, tinha alguém lá da CVC me esperando, chegava no destino, já tinha lá o carro me esperando da empresa para me levar para o aeroporto de volta, enfim. Só que todo esse serviço, né, que essas empresas elas oferecem tem um custo, não é de graça. E hoje, com essa modernidade agora, né, do chat GPT, do próprio Google mesmo, você consegue você mesmo montar toda a sua viagem. E é super fácil. Se você nunca utilizou o chat GPT, olha, é a melhor plataforma hoje que tem para você montar a sua viagem. Tá? O que você faz? Você baixa lá o chat GPT e lá você coloca assim, eu vou fazer uma viagem para Orlando de tantos dias, com tantas pessoas, e eu quero conhecer Parque X, Parque Y, quero conhecer o Walmart, quero conhecer
os outlets, quero conhecer, enfim, coloca tudo lá que você quer conhecer, coloca o dia da sua ida, o dia do seu retorno, a companhia aérea que você vai voar, o hotel que você vai ficar, se você vai alugar carro ou não, é importante você colocar essa informação, e aí você manda para o ChatGPT em segundos, ele vai montar todo o cronograma para você da sua viagem, desde a saída da sua casa até o retorno para sua casa. Use lá o ChatGPT, porque eu tenho certeza que você vai conseguir montar a melhor viagem para você, tá? Luiz Ferreira 7651 me perguntou assim: meninos, falaram que dipirona é proibido nos Estados Unidos. Cuidado, dê uma pesquisada sobre isso. Vamos todos acompanhar vocês nessa jornada. Abraços. Realmente, a dipirona, ela é proibida nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ela não é... Eu não sei exatamente a palavra, mas não é homologada, não é isso. Ela não é registrada, né? Ela não pode ser comercializada lá nos Estados Unidos. Com isso, você também não pode utilizar, né, essa medicação lá, que é a dipirona que nós usamos aqui no Brasil. Então, realmente é sim proibido, tá? O que eu posso indicar para vocês é Google, gente. Google, ChatGPT, coloca lá, vou para tal destino. Quais são os medicamentos que são proibidos? E ali vai aparecer para você a lista. Se tiver algum, não leve, ou então pegue alguma medicação que seja parecido, mas que você pode entrar no país, para que você possa levar a medicação, tá? E também, gente, quando você for fazer essa viagem, faça assim uma farmacinha, tá? Com vários remedinhos ali, porque comprar remédio nos Estados Unidos não é fácil, tá tudo em inglês, se você não domina, você vai ter problema lá na hora, tá? A Isabela Kojik perguntou: vocês poderiam fazer uns vídeos explicando quais os documentos são necessários? Quais são as burocracias pedidas para entrar nos países? Na França, por exemplo. Alguns países, como França, Londres, você não precisa de visto, pelo menos não por enquanto. Tô gravando esse vídeo, né, em julho de 2025, até esse momento não é necessário visto para você poder entrar lá na Europa, né, nesses dois países que eu falei para vocês. Então a única coisa que é necessária é o seu passaporte, e o que eles obrigam você ter é pelo menos o seguro viagem, tá? O seguro viagem é muito importante em qualquer situação. É isso, para você ir para a França é só mesmo o seu passaporte. O passaporte tem que estar válido e ele tem que estar com menos de 6 meses antes do vencimento, tá? Então, por exemplo, se você vai viajar em dezembro e de dezembro até junho, e em junho vai vencer seu passaporte, dá 6 meses. Então você já tem que antecipar, né, o seu passaporte, porque pode ser que o pessoal lá do aeroporto enche lá o seu saco e não permita você embarcar. Então o seu passaporte ele tem que estar válido e ter menos de 6 meses para o vencimento a partir da data da ida para a França, tá? E não da chegada. Nilbur 11 perguntou, ó: boa noite. Pode explicar como conseguiu trocar a mala quebrada? A Azul nunca fez isso por nós. Sempre aquele voucher. Nil, eu sei do que você está falando. O que acontece, gente? Hoje as companhias aéreas, seja voos nacionais ou internacionais, quando a sua mala é danificada e a companhia verifica ali, vê que não tem como consertar a sua mala, porque, sei lá, despedaçou sua mala inteira, a companhia aérea, ela oferta um voucher para você poder utilizar como uma bonificação, né, para você voltar a voar novamente com a companhia com um desconto sobre aquele valor. Por que eu falo desconto? Porque o voucher que as companhias oferecem é sempre de 50, 100, 150, 200. Eles oferecem para vocês o valor do voucher mais ou menos o quanto custa a sua mala na internet. Mas o que eles fazem? Quando a sua mala é danificada, eles têm 3 possibilidades. A primeira, te ofertar um voucher e você vai ter que levar a sua mala quebrada do jeito que tá, que foi a sua pergunta, eu já vou te responder. A segunda é indenizar a sua mala, né? Se eles viram que a sua mala não tem conserto, eles vão pesquisar ali o valor da mala, eles vão mandar a solicitação para a Azul e a Azul vai analisar e vai fazer o depósito na sua conta de acordo com o valor da sua mala. E a terceira é, se sua mala tiver conserto, eles vão mandar para o conserto, demora aí quase, sei lá, 2 semanas, consertou, eles devolvem a mala para a companhia aérea, né, quem consertou a mala, a companhia aérea vai entrar em contato com você para você ir lá retirar, ou então eles vão entregar a mala na sua casa. Normalmente a companhia aérea oferta o voucher, porque o voucher ele é muito mais menos custoso para a companhia aérea. Por quê?
Porque se ela indeniza a sua mala, se ela vai consertar a sua mala, ela vai ter o custo do conserto e te entregar a mala. Agora, se ela te entrega o voucher, você vai ter o problema da sua mala quebrada, mas a companhia aérea vai conseguir trazer você de volta. Então, por exemplo, antes deles te oferecerem um voucher, eles vão pesquisar lá, né? E vão ver que sua mala custa R$200. Aí eles vão falar para vocês, olha, a gente pode consertar a sua mala, ou então eu vou te oferecer um voucher de R$200, que é o valor da sua mala. Aí você pode levar a sua mala embora e eu te dou um voucher agora. Só que esse voucher de R$200 você não pode sacar. Você vai ter que usar esses R$200 dentro da companhia aérea. Então, quando você for voar de novo com a companhia, você pode usar esse voucher para poder abater no valor do voo que você vai fazer de novo com a companhia aérea. Porém, você vai ficar com a sua mala quebrada ou você vai ter que comprar uma outra mala, enfim. E aí você me perguntou como que eu fiz para a Azul trocar a minha mala. No caso, gente, como eu sou do Brasil e eu fiz um voo para Paris, a minha mala foi danificada do Brasil para Paris, lá em Paris não é a minha residência. Se eles tivessem que mandar a minha mala para consertar e depois me entregar, o pessoal de Paris ia ter que pegar a minha mala, ia ter que consertar, mandar minha mala para o Brasil, aí do Brasil mandar a mala para minha casa. Então você imagina todo esse custo. Então para eles é muito mais fácil eles me darem uma outra mala. E também referente a voucher. Se lá em Paris eles fossem me ofertar voucher, eles iam me ofertar vouchers em euro, né? E eu não consigo utilizar esse voucher no Brasil em reais. E eu não tinha uma data prevista para voar de novo com a Azul para Paris. Então um voucher para mim não ia funcionar. Então aí eu falei para eles, olha, voucher eu não quero, eu preciso que a minha mala, que vocês me deem uma mala nova, porque daqui ainda vou dar continuidade na minha viagem por mais 30 dias, que ali foi meu primeiro pouso, né, meu primeiro destino. E aí eles nem me falaram nada, eu nem precisei falar que eu era funcionário da companhia, nem nada, nem me identifiquei como. E eles simplesmente me trocaram a mala, tá? Mas é mais ou menos nessas situações. Regina057 perguntou, Leandro, quando voltar, faz um vídeo explicando melhor sobre o seguro. Não entendi. O site parece com um valor pela minha idade, né? E não entendi como comprar. Facilite seu dia. Ele tem uma parceria com a Seguros Promo. O que é a Seguros Promo? A Seguros Promos é uma plataforma onde ele traz para você várias empresas que ofertam o seguro para você. Vai ter seguros desde o mais baratinho até o do mais caro. O bom dessa plataforma é que você vai colocar lá o seu destino, a sua idade e quanto tempo você vai ficar daquele destino. E automaticamente a plataforma Seguros Promo, ele vai pegar e ele mesmo vai verificar quais são as exigências que cada país precisa para poder te ofertar o melhor seguro. Por exemplo, tem países para onde você vai viajar que você não pode ter um seguro de 30 mil dólares. Eles só aceitam seguros acima de 100 mil dólares, por exemplo. E a Seguros Promo, conforme você coloca lá o destino, ele já vai te dar um seguro só acima de 100 mil dólares, porque ele sabe que é o que aquele país exige. Sobre a idade, o seguro, o valor do seguro, ele é de acordo com a sua idade. Então, se você tem mais de 60 anos ou mais de 65 anos, o seu seguro ele vai ser muito mais completo, ele vai acabar abrangendo muito mais coisas do que o seguro para uma pessoa de 18 anos, por exemplo, e também ele vai ser um pouco mais caro. Mas o Seguros Promo, gente, ele é muito simples, tá? Eu vou pedir para Dani colocar aqui para vocês, ó, o QR Code do Seguros Promo. Você contratando o seu seguro viagem lá, você vai ter até aí 20% de desconto. A Seguros Promo, a gente super confia, tá com a gente há muitos anos. E se vocês também vão viajar, gente, pega o seguro viagem, tá? Vocês viram aí o que aconteceu com a menina lá que caiu no vulcão, né? Que ela acabou, né, acontecendo tudo aquilo lá, ela não tinha seguro viagens, porque assim, a gente pensa muito sempre na passagem aérea, no destino para onde a gente vai, nos parques que a gente vai, na comida, no transporte, mas a gente deixa, né, de pesquisar e de contratar aquilo que é o mais importante, que é a nossa vida, né? Então, vai viajar, gente, não esquece, tá? Contrate o seguro viagem. E o Seguros Promo, ó, que é o QR Code que a Dani tá deixando aqui, é a melhor plataforma para você contratar o seu seguro, tá? A Natália perguntou o seguinte, ó. Vocês conseguiram comprar um Navigo?
no aeroporto de Orly? Estou em dúvida se acho o cartão por lá. Para quem não sabe, gente, lá em Paris, né, lá na França, eles têm lá, como se fosse aqui em São Paulo, né, que é o bilhete único, por exemplo, lá eles têm um cartão chamado Navigo, aonde você contrata os dias que você vai ficar lá na França, né, que pode ser um dia ou uma semana, tem até o Navigo, esse cartãozinho para estudante, né, enfim. E aí você compra esse cartãozinho e você pode pegar qualquer tipo de transporte público pela França, seja ônibus ou então seja trem ou metrô. E a sua pergunta é se eu conseguir comprar o cartão Navigo no aeroporto. Sim. Lá em Paris, se você for comprar uma passagem aérea que você vai desembarcar em Orly, que é onde eu desembarquei, ele só tem uma única saída de voos internacionais, seja por qualquer companhia que você for voar. Quando você estiver desembarcando, você já vai ver uma placa enorme, assim, escrito assim, metrô, né? Não sei como se escreve metrô. Alexa, como se fala metrô em francês? Metrô, em francês é métro. Metrô. Aí você vai ter que descer umas escadas rolantes e você já vai sair de frente para o balcão, aonde você pode comprar ali o seu Navigo. Tem várias pessoas ali te ajudando, eles estão com colete se identificando, com crachá, então não compre esse cartãozinho de cambista de gente que fica ali não, compra ali direto na plataforma, e aí você pode comprar o cartão físico na hora. Detalhe, primeiro você compra o cartão físico, depois que ele solta lá o cartão físico, aí sim você vai e coloca lá o valor que você quer para os dias que você vai viajar. Mas a sua pergunta é se dá para comprar no aeroporto? Sim, dá para você comprar diretamente lá assim que você chega, tá? Vamos lá, gente, mais uma pergunta, ó. Lucas Menezes 94 perguntou: estou adorando acompanhar. Eu e meu companheiro iremos em outubro e vamos ficar no mesmo hotel que vocês ficaram. Poste mais sobre o hotel, se a localização é boa, e adoramos a dica do Picard. O hotel, Lucas, deixa eu ver como que eu vou te explicar isso. O hotel, ele é distante do centro de Paris, ele não é perto. Até a Torre Eiffel, mais ou menos, do hotel, daí mais ou menos uns 40, 45 minutos de viagem de trem ou de metrô. Só que o bom desse hotel é que ele é um hotel muito barato e ele te oferece um serviço muito bom, tipo de café da manhã. Os quartos são extremamente limpos e cheirosos. A recepção, ela fala inglês, tá? Eles não falam espanhol lá, falam inglês e francês. Só que eles super te ajudam se você precisar também de um Google Tradutor ali. Enfim, eles estão prontos para te atender, tá? E eles recebem muitos brasileiros também. Então, o hotel em si, ele é bom por isso. Só que o quarto, ele é minúsculo, ele é bem pequenininho mesmo. Tipo, não vai dar nem pra você abrir a sua mala no chão, só pra você ter uma ideia, porque os quartos são minúsculos. O banheiro, então, é menor ainda. O banheiro, eu não posso nem falar que aquilo é um banheiro, né? Na verdade, aquilo lá é uma cápsula de plástico, aonde você entra ali, faz as suas necessidades e do ladinho já tem uma cortininha, que é um box bem simplesinho, quer dizer, nem é box aquilo, né? É só um espacinho que você tem ali para tomar banho e uma duchinha assim para você poder se lavar. Porque como você sabe, né, os franceses, desculpa os franceses que estão me assistindo, mas né, eles não são muito do banho. Então, não é igual aqui no Brasil, que tem aquelas duchas, aquele espaço enorme, aquele monte de shampoo, condicionador para você tomar banho. Não. Ali é um lugar para você poder fazer a sua higiene pessoal e pronto. Dá para tomar um banho digno? Dá. Né? A gente conseguiu tomar o nosso banho ali. Mas é aquela cortininha de plástico que vai te encostando ali. Mas, gente, o hotel, fora isso, ele é muito bom. Por quê? Ele tá do lado de uma estação de metrô, então é só você descer as escadas, você já tá ali no metrô. Tem um mini mercadinho, mini mercado não, o mercado é enorme, tem um supermercado do lado também, encostado com o hotel, e embaixo tem alguns restaurantes, incluindo o McDonald's, e também ali por perto tem o Picard. Eu aconselho você, ali do próprio hotel mesmo, dá um Google ali na hora, coloca assim, Picard. Vai aparecer para você vários pontos e os horários de funcionamento também. E olha, sobre o Picard, para quem não sabe o que eu estou falando, o Picard ele é um mini mercado que ele só vende comida congelada, só tem comida congelada lá. E alguns desses estabelecimentos, tem micro-ondas para você já comprar o congelado,
já esquentar e comer ali mesmo. Outros não, outros vendem o congelado para você comer no hotel. Se você tá precisando dar aquela economizada durante a viagem, o Picard é ótimo, porque você consegue comprar ali um congelado que serve até 2 pessoas por 5, 6 euros, ou só para você por 2, 3 euros. O Picard realmente é muito bom e para quem tá indo e quer economizar na França, vá nesses Picard e ele é espalhado por toda a França, tá? E lá do lado do hotel tem um. E espero que a sua viagem seja maravilhosa, tá? Silvânia7903 perguntou: Leandro, você podia fazer um vídeo mostrando como encontra esses hotéis de excelente custo-benefício, critério que utiliza, filtros de pesquisa e etc. Adorei o vídeo. Não tem muito mistério como eu faço as minhas pesquisas não, tá? Eu sempre contrato os meus hotéis, não só hotel, mas como parque, sempre pela Decolar.com. A Decolar, ela não é nossa patrocinadora, não tô ganhando nada para falar da Decolar, mas a Decolar é uma empresa que eu sempre comprei e nunca tive problema, tá? Pelo menos não até agora. E a Decolar, eu acho que o filtro dela de pesquisa é muito simples, porque ali você vai em hotéis, voos ou pacote. No meu caso, como eu compro tudo separado, eu coloco hotéis, vou lá, coloco o destino que eu quero viajar, a data, minhas datas previstas, a quantidade e mando buscar. E depois vai ter lá embaixo escrito filtro. Aí você clica em filtro e você coloca se você quer um hotel com piscina, com academia, se você quer um hotel com mais de um banheiro, se você quer um hotel que aceita pet ou não. E ali ele vai fazer uma busca para você do que você está procurando. E aí você também consegue colocar se você quer do mais barato, do mais caro, se você quer quantidade de estrelas, enfim. Eu normalmente, quando eu vou fazer a busca, eu coloco uma coisa que eu acho importante, eu sempre coloco que eu quero hotéis acima de 4 estrelas. E eu sempre coloco também, se você tiver lá no campo de busca, próximos a metrô ou próximo a transporte público, porque daí ele vai fazer uma pesquisa e vai te trazer esse tipo de hotel com essas características, tá? Mas eu sempre contrato pela Decolar ou pelo Booking, mas eu prefiro pela Decolar. Regina Nicolini me perguntou o seguinte: queridos, qual o endereço da Pizza Pepe que vocês foram? Amando os seus vídeos, Paris é inesquecível. E a que nós fomos é a Pepe Pizzaria Etienne Marcel. Coloca exatamente como está escrito assim no Google, vai aparecer para você horário de funcionamento, vai aparecer também a nota, só para você ter uma ideia, a nota que está aparecendo no Google de 0 a 5, está aparecendo 4.9 de 4.982 visualizações. Será que é ruim essa pizza? Acho que não, né? Tem também a base de preços, que vai de 20 a 30 euros, e também tem ali a opção de ver cardápio. Então, pelo próprio Google, você já consegue ver até os sabores das pizzas, para ver se te agrada também, né? Porque não vale a pena você também ir lá, às vezes, as pizzas que tem... Porque assim, não vai ter lá de portuguesa, frango catupiry, não vai ter. Então já dá uma olhada lá nas pizzas, que não são muitas, acho que são 6 ou 7 sabores apenas, se realmente vale a pena para você ou não, tá? Mas dá um Google que vai trazer para você direitinho o endereço de lá. A Primelo773 perguntou: olá meus queridos, aproveitem muito dessas férias. Só uma dúvida sobre as passagens aéreas. Vocês compraram para Paris e voltar de Orlando? Como fizeram para comprar? Por favor, abraços. Pri, eu comprei as passagens aéreas, todas elas separadas, assim, né? Então o que que eu fiz? De novo, por onde eu compro as minhas passagens aéreas? Decolar. Se bem que a passagem aérea que nós fizemos de Londres para Orlando, eu comprei essa passagem pelo Booking, que estava muito mais barato, que foi pela empresa Norse, que é uma empresa da Noruega. Mas a minha passagem do Brasil para Paris e de Orlando para São Paulo, que nós fomos de Azul e voltamos de Avianca, que a gente fez uma escala em Bogotá, todas elas eu comprei pela Decolar.com. Carlos7691 perguntou: uma dúvida, o quarto tem climatizadores, ar-condicionado? Devolveram a vocês os 90 euros de calção ao sair? Carlos, boa pergunta. Sim, os hotéis tanto de Paris, na verdade a maioria dos hotéis, mas os hotéis de Paris normalmente tem essa calefação, tem a parte, né, de ar quente e de ar frio, porque lá faz muito calor e lá também faz muito frio. Uma coisa que a gente viu lá que não tinha ar condicionado, tá? Ele só tinha
a calefação, né, que eu acabei de falar, que é tipo um aquecedor para dias mais frio, e eles tinham um ar-condicionado portátil. Sabe esses que você coloca a mangueira na janela? Então, só que era bem pequenininho, que era para dias muito quentes, para você poder utilizar. Mas tem sim. E aí você perguntou também se eles devolveram os 90 euros do calção. Sim, eles devolveram os 90 euros sem problema algum, só tem uma diferença, tá? Se você paga o calção no seu cartão de crédito emitido no Brasil, o calção ele não é devolvido na hora, porque depende muito da administradora aqui do Brasil, fazer todo o processamento para fazer a devolução do dinheiro para você, para devolver no seu cartão. Agora, se você for pagar o seu calção num cartão emitido lá fora, tipo Wise, até mesmo Nomad, aí ele consegue fazer a devolução para você em poucos minutos, tá? Porque esses cartões eles são emitidos fora do país. Ó, gente, agora mais uma pergunta da Andrea 865. Ela perguntou o seguinte: Leandro, nesse hotel não tem café incluso? Ela está perguntando do hotel que nós ficamos no Ibis, lá em Londres. Não, os hotéis Ibis, você pode contratar com direito a café da manhã e sem direito a café da manhã. Só que quando a gente foi fazer a simulação no site da Decolar para comprar, né, o hotel, nós vimos que com o café da manhã estava subindo muito o valor. E aí era meio que inviável. E como o hotel ele ficava do lado do Tesco, né, que são supermercados lá em Londres, eu decidi não contratar o café da manhã, porque eu ia lá no Tesco, comprava um suco, uns pãezinhos, e era o suficiente pra gente tomar o café, porque depois a gente ficava o dia inteiro fora. Mas esse hotel Ibis você pode contratar sim com direito a café da manhã. Marisa Miranda perguntou: Leandro, qual é a sensação de andar em um trem a 300 km por hora? A pessoa sente alguma coisa diferente ou não dá para perceber? A Marisa tá perguntando, gente, do trem mais rápido, né? O do trem de alta velocidade que tem entre Paris e Londres. Esse trem, além dele ser rápido, ele também passa por baixo do mar. Então faz com que algumas pessoas sentem algumas sensações diferentes depois que o trem ele entra, né? Assim, e vai por baixo do mar. Sinceramente, Marisa, sobre os 300 km por hora você não sente. Você sente sim o trem se movimentando como um trem qualquer, mas você não consegue ter a dimensão, né? Ou sentir que o trem está naquela velocidade toda a 300 km por hora, como num avião, por exemplo, decolando. E sobre se a gente sente alguma coisa, eu senti que você está perguntando sobre quando a gente passa por baixo do mar. Uma coisa que eu senti foi um pouquinho de... Não foi nem dor de ouvido, foi o meu ouvido tampar quando a gente estava passando assim por baixo, mas como esse trajeto é bem pequenininho, acho que é de 15 minutos apenas, ou 20 minutos apenas, logo que ele sai debaixo do mar, ele volta novamente à superfície, o meu ouvido destampou. Mas é a única sensação que eu tive. Então pode viajar sem medo, que é super tranquilo. Ó, gente, o Lucas me fez mais uma pergunta. Ele falou o seguinte: Leandro, estou adorando as dicas e eu vou fazer esse mesmo roteiro de Paris-Londres. Vocês compraram as passagens pela Eurostar aí em Paris ou compraram com antecedência? E comprar direto pelo site, mesmo pagando em euro por conta do cartão internacional, você pode comprar com cartão Wise. Eu comprei as passagens da Eurostar pelo site mesmo da própria Eurostar, aqui estando no Brasil. Eu até aconselho você fazer isso, porque esses trens eles lotam muito e o valor fica assim muito caro, sabe? Sobe muito o valor se você deixar para a última hora. Então eu aconselho você, se você ainda não comprou, já comprar, e você consegue sim pagar com o cartão Wise. Rose Feitosa 6571 me perguntou: por gentileza, como foi a experiência de vocês com o transporte? Olhando no mapa, não achei nenhum metrô por perto. Rose, é o seguinte, o hotel que nós ficamos lá em Londres, realmente esse hotel era longe. Longe assim, ele dava mais ou menos uns 25 a 30 minutos de caminhada todos os dias, tá? A gente tinha a opção de pegar sabe esses ônibus de Londres, né? Aqueles ônibus lindos, vermelhos de 2 andares. Ele passava bem na frente, assim, do hotel. A gente podia pegar ele e ele levava a gente até a estação do trem mais perto. E ali a gente ia para o centro de Londres.
Mas a gente gostava muito de fazer essa caminhada, até mesmo porque a gente acabou conhecendo a vizinhança, a gente viu que tinha uma feira ali atrás do hotel, a gente viu que tinha alguns restaurantes, tinha alguns fast food também, McDonald's, tinha KFC, tinha Starbucks. Então foi legal, sabe, fazer essa caminhada assim. A gente gosta de caminhar muito. Então, por isso que a gente não pegava o ônibus. Mas realmente não tem metrô ali perto do hotel que nós ficamos, tá? A gente ficou no hotel Ibis. Cláudio 4779 perguntou: bom dia, vocês pagaram 4 mil reais por 7 dias. Daí até onde tem a roda gigante, a famosa roda gigante de Londres, é longe? Uma outra coisa também, se a gente teve dificuldade de... se lá em Londres se fala muito em inglês, e ele só tem o inglês que ele aprendeu no colégio e ele só sabe falar mais espanhol. Sobre o hotel que a gente pagou 4 mil reais, ele fica assim longe, você está perguntando da roda gigante, é a London Eye, né? Lá em Londres. Sim, ele fica longe do hotel até o metrô, até o trem andando, 25 minutos, e do trem até a London Eye, pode colocar aí mais uns 40 minutos. Então, um total, assim, 1 hora do hotel para você chegar até a London Eye. Aí muita gente vai perguntar, nossa, mas por que vocês ficaram num hotel tão longe? Preço, gente. Só para vocês terem uma ideia, lá em Londres é dividido por várias zonas, né? Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, acho que vai até a Zona 9, se eu não me engano, Zona 12. Nós ficamos na Zona 4. Os turistas normalmente ficam na Zona 1 e 2. Só que se eu fosse pegar um hotel da mesma categoria na Zona 2, o que eu paguei 4 mil reais na Zona 4, eu ia pagar 15 na Zona 2. Então eu preferi pagar 4 mil reais, ficar um pouco mais distante e usar os outros 10 mil reais trocando em Libra para eu poder gastar lá. Então foi uma forma que eu achei inteligente de ficar um pouco mais distante, mas pagar mais barato. Sobre o inglês que você perguntou, olha, diferente de Orlando e até de Paris, lá eles falam o inglês puro. Dificilmente você vai achar um lugar ali que fala espanhol, dificilmente você vai achar um brasileiro. Confesso para vocês que em Londres, os 7 dias que nós ficamos lá, eu não vi nenhum brasileiro. Nenhum. Nem espanhol eu vi lá, tá? Era só gringada mesmo e franceses. Tem muito francês lá. Mas a falta da língua, né, da dificuldade do inglês, eu acho que não vai ser um empecilho para você, tá? Hoje tem o Google aí, tem o ChatGPT, escreve ali, traduz, mostra para a pessoa e manda bala. Vai viajar e não se preocupa. É importante só você saber algumas frases, né? Para você não ter dificuldade lá. Por exemplo, onde fica o banheiro, onde fica o metrô, obrigado, enfim, para você não ter muitas dificuldades lá. Mas de resto, mete um Google aí e seja feliz. Magali Costa 1682 perguntou: esse Ibis não é o Ibis Bucket, o Whitechapel, acho que é isso que se fala? Sim, é que ali onde nós ficamos, o Magali, tem 2 Ibis. Tem o Ibis Bucket e tem o outro Ibis, que é o Ibis Bucket. Ele a fachada dele é azul, e o Ibis normal, a fachada é vermelha. Os 2 hotéis estão um do lado do outro, só que a diferença de um para o outro era de aproximadamente 100 libras. Aí eu preferi ficar no Bucket, que a categoria é um pouquinho inferior, mas são 100 libras, né? Nenê me perguntou o seguinte: oi, Leandro, em que bairro fica esse hotel? Ele tá perguntando do Ibis Bucket. O bairro que fica o nosso hotel, Nenê, é o Barking, acho que é assim que se fala. Eu vou pedir pra Dani colocar aqui pra vocês. Tanto que o nosso hotel chama Ibis Bucket London Barking. Barking, o bairro é o nome da estação que fica próximo ali ao trem. Mas é esse bairro aí e ele fica na zona 4 lá de Londres, tá? Vilma 2957 perguntou: olá, tudo bem? Será possível vocês darem a localização dos lugares? Obrigado. Vilma, realmente foi um erro meu e de passar para o pessoal da edição para colocar os endereços dos lugares que a gente estava frequentando, que a gente estava indo. Mas também, Vilma, diferente de muitos anos atrás, hoje, qualquer lugar que você vá ou qualquer lugar que você precise ir, Google. Joga lá no Google, joga no ChatGPT, que ele vai te dar o endereço, horário de funcionamento, se tem alguma regra específica, valores, se serve comida ou não, preço de comida, enfim. Eu não achei naquele momento necessário ficar colocando para vocês o endereço,
até mesmo porque ali no vídeo passa muito rápido, às vezes você não tem uma caneta para anotar. E hoje, como a gente tem essa facilidade, né, da internet, que é só colocar ali e pesquisar, já vai dar todas as informações que você precisa. Mas obrigado pela dica, na próxima viagem a gente fica mais ligeiro sobre isso. Débora 5969 perguntou: Leandro, você conseguiu levar os seus medicamentos na viagem? Acho que com a receita não tem problema, né? Você pode levar seus medicamentos do Brasil para qualquer lugar do mundo que for. Só que tem alguns países que realmente tem algumas restrições com algumas medicações que a gente toma aqui no Brasil, que é o caso dos Estados Unidos com a dipirona. Eu não sei se para a Europa tenha alguma restrição de alguma medicação. Seria importante você dar uma googada lá, né? Coloca no Google essa informação, vê aí qual é a cidade ou qual país que você vai estar, para você saber exatamente quais são as medicações que não precisam de receita. Como você falou assim, tendo a receita acho que pode, tem que dar uma analisada aí, tá? Porque como você não colocou o nome da medicação, eu não consigo pesquisar para você. Mas é bom pesquisar antes, tá? Lena perguntou: moço, se puder, fale os preços das comidas de tudo. É tão importante para quem quer viajar? Realmente, tá? Também foi uma falha minha. Em alguns restaurantes que a gente foi, lanchonete, a gente não colocou lá os valores que a gente estava pagando, gastando. Mas uma dica que eu vou dar para você, né, é o seguinte: seja para qualquer lugar que você vá do mundo, né, principalmente Estados Unidos e Europa, eles têm uma facilidade que é qualquer restaurante que você queira conhecer, é só você colocar lá na internet o nome do restaurante lá no Google, vai aparecer para você um menu, e você clicando no menu vai aparecer os pratos e também os preços, que lá é meio que tabelado os preços, sabe? Principalmente os restaurantes de rede. Por exemplo, eu vou para Orlando, eu quero conhecer o Oliver Garden, que é um restaurante de comida italiana. Se você colocar lá olivergarden.com.br, porque aqui no Brasil também tem Oliver Garden, vai aparecer para você os pratos, mas não vai aparecer os preços. Lá nos Estados Unidos, colocou olivergarden.com, vai aparecer para você os preços de todos os pratos, o que eles servem, dá para você traduzir para o português, e não só nos Estados Unidos, tá? Para a Europa, na França, ou seja, em Londres, os restaurantes que você quer ir, clica lá, coloca o nome que já vai aparecer para você o menu. Igual eu respondi há pouco tempo, né, sobre a pizzaria Pepe, que é a melhor pizzaria da França que existe. Se essa pessoa entrar lá, pizzaria Pepe em Paris, já vai aparecer o menu e no menu vai ter os preços também, tá bom? Até mesmo para você poder se programar, né, financeiramente na hora de gastar dinheiro com alimentação na viagem. A Vivi Ferreira 9868 me perguntou o seguinte: faltou os casacos, como são os tamanhos? Tem provadores? Ela tá perguntando, gente, sobre a Primark ou Primark, que são lojas que tem tanto em Paris quanto em Londres, e agora também tem em Miami e Orlando. A Primark ou Primark são lojas que vendem roupas da própria marca deles, e aí eles também têm roupas do Mickey, enfim, de personagens, e são roupas assim de qualidade e muito, mas muito barato. E aí ela perguntou se faltou o preço dos casacos, né? É que na época que nós fomos lá, tava muito frio, realmente, tinha muitos casacos lá, mas os preços estavam assim muito caros. Então eu acabei não querendo falar para vocês porque estava muito caro, sabe? Não era algo que chamaria a atenção de vocês. Porque o negócio é o seguinte: essas lojas de departamento, é bom você comprar roupa na estação que você não está. Então, por exemplo, lá era inverno, então eu tinha que mostrar para vocês o preço de uma camisetinha, o preço de um shorts e tal, porque é o que tá na promoção. Se fosse no verão, aí eu ia mostrar para vocês os preços dos casacos, porque eu ia estar assim uma pichincha, muito barato. E aí você perguntou se na Primark tem provador. Sim, todas as Primark tem provadores, tá? O Incaí que me perguntou se os supermercados lá tem que pagar pela sacola. Ele tá me perguntando, gente, lá do supermercado Tesco de Londres. Lá em Londres tem uma rede de supermercado que se chama Tesco, que é como se fosse Carrefour, Extra aqui no Brasil. E sobre as sacolas, lá sim, as sacolas elas são pagas, tá? Eles têm uma cultura de você mesmo levar sua sacola, ou você mesmo leva aqueles sacos de papel, coloca suas coisas e leva embora. Mas é muito baratinho, tá? A sacolinha normal lá, essas de plástico que são descartáveis,
elas custam em torno de 5, não sei se era 5 ou se era 10 libras, mas também tinha umas sacolas grandes, escrito assim, Tesco, de boa qualidade, que são recicláveis para você levar, para você ir e vir com a sacolinha, usar sempre. Elas custam normalmente 25 centavos de libras, então é bem baratinho. E aí você consegue utilizar essa sacola durante toda a sua viagem. A Jennifer Menezes 8228 me perguntou: Leandro, tem micro-ondas no Tesco para esquentar os meal deals? Alguns sim, outros não. Por quê? Tem Tesco espalhado por toda Londres. Só que os grandes supermercados, os hipermercados, não têm o micro-ondas porque eles entendem que esses mercados grandes não é para turista. Então são para pessoas que são moradores lá, que vão para fazer sua compra do mês, da semana e levam para casa. Então não precisa ter o micro-ondas ali para esquentar a comida. Só que eles também têm o Tesco Express, que são bem pequenininho, que ali você compra a sua comida e aí tem um micro-ondas ali para você esquentar e sair comendo. Só que 99,9% das comidas que é oferecido no Meal Deal, eles são comidas para você comer fria mesmo. Não é vendido para você esquentar aquela comida. Tanto que o Meal Deal tem macarrão, mas é macarrão com atum e maionese, que já é para você comer frio. São lanches com peito de peru, enfim, para você também comer frio. Então não havendo a necessidade de esquentar a comida. Diferente do Picard, que fica lá na França, que vende comida congelada, aí sim, são comidas congeladas. Aí você precisa de um micro-ondas para esquentar a sua comida. Mas tem alguns Tescos pequenos, espalhados assim pela zona turística, que tem micro-ondas sim. Ó, gente, tem uma pergunta muito legal aqui, da Carla 1305. Ela me perguntou o seguinte, ó: amando tudo, todo dia procurando um vídeo aqui, kkk. Só uma pergunta sobre America Chip. Eu assisto vários canais de mochileiros e eles ficam sempre comprando chip assim que chegam no determinado país, porque eles não aderem a America Chip. Será que é caro para mochileiros? Beijo pra família, amo seu canal. Carla, é o seguinte, deixa eu explicar para você sobre chip, até vou fazer assim, ó, com as minhas mangas aqui para poder falar. Ó, experiência própria, tá? Eu e o Caio, antes da gente conhecer a America Chip, a gente, quando nós íamos para os Estados Unidos, a gente sempre deixava para comprar o chip lá na hora. E nunca deu errado. E aonde vende chip? Dentro dos aeroportos, seja de Miami ou de Orlando, ou então no Walmart, ou em lojas específicas de operadora lá nos Estados Unidos. Que você encontra, por exemplo, dentro do shopping no Florida Mall, por exemplo, em Orlando. Só que teve uma vez que eu e o Caio nós passamos um apuro e depois disso a gente nunca mais viajou sem já estar com o chip certinho aqui no nosso celular no Brasil. Por quê? O que aconteceu? Eu e o Caio saímos daqui para pousar em Miami, né? Pousamos em Miami e o Caio falou assim, olha, não vamos comprar o chip aqui, deixa para comprar lá, porque a gente compra dentro do aeroporto de Miami. Pousamos em Miami, chegamos lá, passamos pela imigração, começamos a procurar chip de celular, não tinha, estava completamente esgotado porque era férias e não tinha chip. Aí eu peguei e falei pro Caio, falei assim, Caio, e agora? Como que a gente vai fazer para ir até o Walmart, que era um lugar que poderia ter o chip mais próximo ali, sem internet? Aí o Caio falou assim, vou usar a internet aqui do aeroporto, vou colocar no Waze, vou colocar aqui no Google, e aí a gente vai até o Walmart mais próximo, compra o chip, instala lá dentro do Walmart, que dentro do Walmart também tem Wi-Fi, e aí a gente vai pro hotel, beleza. Aí o Caio fez isso, entrou, cadastrou, colocou lá, saímos do aeroporto lá de carro bonitinho utilizando o Waze, só que o caminho que o Waze fez, logo à frente tava tendo uma reforma na pista, e eles colocaram a gente para fazer um outro caminho que o Waze não tinha calculado. Quando a gente começou a fazer o outro caminho, o Waze foi tentar atualizar para o novo trajeto. O que aconteceu? Deu erro, a gente perdeu o trajeto e aí a gente estava ali, ó, a ver navios, sem saber o que fazer, num país que a gente não domina o inglês, não sabe de nada, não sabe caminho, nada. Falei, putz, e agora? O que a gente vai fazer? Isso era, só para você ter uma ideia, mais ou menos umas 3 horas da tarde. Aí o Caio falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ficar andando com o carro até a gente achar um McDonald's ou um Applebee's, esses restaurantes de rede, porque normalmente tem internet. Olha, a gente ficou mais de 1 hora, entramos numa cidadezinhas muito estranha lá, procurando um McDonald's, foi aí que a gente achou e conseguimos internet, e aí a gente conseguiu um Walmart e foi até o Walmart. Chegamos no Walmart, o
quem disse que tinha chip, tava esgotado também. Aí uma menina falou pra gente assim, ó, faz o seguinte, pega a internet daqui, coloca para vocês seguirem até o shopping mais próximo, que era quase 40 minutos da onde a gente estava. Lá com certeza vai ter, porque dentro desse shopping tem uma operadora que vende chip de celular. E foi assim que a gente conseguiu. A gente pousou 3 horas da tarde em Miami e a gente só foi conseguir resolver o negócio do chip 9 horas da noite. Então assim, você que tá indo com criança, com idosos, ou você não domina o inglês, é sua primeira viagem, não deixa para comprar o seu chip chegando lá. Não faça isso. Por isso que eu até indico para vocês, contrate pela America Chip. Eu vou pedir para Dani colocar o QR Code aqui para vocês também da America Chip. Vocês que estão indo viajar para qualquer lugar desse planeta, contrate o chip da America Chip. Eles vendem tanto o chip físico quanto o eSIM, que é a nova tecnologia que você não precisa de chip. Você contratando o serviço com eles, o mais legal é que eles não têm franquia de quantidade de gigas para utilizar. Você compra a quantidade de dias que você vai ficar. Então se você vai ficar 10 dias na Europa ou 10 dias nos Estados Unidos, o seu chip vai funcionar por 10 dias, ilimitado, à vontade. E você consegue comprar aqui pagando, né, com o seu cartão de crédito, daqui do Brasil mesmo, eles já mandam para você, você já instala, chega, assim que o seu avião fez assim, ó, tum, pousou no destino, é só você ligar o seu celular, automaticamente ele já vai estar funcionando e você não vai passar esse perrengue, tá? E os mochileiros normalmente deixam para comprar no destino porque eles já estão acostumados a passar esses perrengues, né? E é até bom para eles que às vezes eles vão lá, coloca isso de uma forma para criar conteúdo também. Mas não caia nessa, tá? Tudo que você puder fazer antes, faça aqui no Brasil, onde você domina a língua, onde você tem seu cartão de crédito, você consegue parcelar e não perca tempo da sua viagem contratando as coisas que você já podia ter feito, tá bom? Ó, gente, mais uma pergunta da Elizabeth, 2929, perguntou o seguinte, ó. Gostaria de saber quanto precisamos ter para uma viagem como essa que vocês fizeram, não considerando as passagens, a meia viagem de vocês, Londres e Paris. E gostaria de fazer também. Se a pergunta foi indiscreta, me perdoe e, claro, não precisam responder. É muito difícil a gente falar sobre valores, o quanto você tem que levar numa viagem internacional, porque é muito pessoal isso, né? E também a quantidade de pessoas que vão viajar com você, as suas condições financeiras. Eu costumo sempre viajar no modo econômico. Eu nunca vou viajar, tipo assim, gastando demais, porque eu acho que, primeiro, que é um desperdício. E segundo, de uma forma econômica, você consegue gastar pouco dinheiro e conhecer muita coisa e a viagem fica muito mais legal também, tá? Essa é a minha opinião. O que eu poderia falar para você é o seguinte, se você tá me perguntando sobre quanto levar de dinheiro na viagem, eu vou falar por pessoa, tá? Se você tá indo só para Paris e você vai ficar num hotel que tem café da manhã, que foi o meu caso, você pode levar aí aproximadamente de 40 a 50 euros para gastar por dia. Para refeição, tá? Para tomar um chá, um suco, comer um crepe na rua ali e também à noite fazer um jantar legal no restaurante legal e durante o dia comer essas besteiras de rua. Tá? Se você não for ficar no hotel com café da manhã, aí você acrescenta mais 10 euros para você ter aí como café da manhã também, tá bom? Agora, se você vai viajar no modo que não é econômico, aí falaria para você levar aí pelo menos 100 euros por dia por pessoa para sua alimentação. Tá? Lembrando que eu não tô custeando transporte, não tô colocando aí os passeios, nada disso, porque isso você já vai ter contratado daqui. Se você for para Londres é mais caro que Paris, e Libra pra gente é mais caro ainda, né? Do que o euro. Então eu colocaria aí pelo menos para uma viagem econômica 50 libras por dia e se uma viagem hard, né? Tipo assim, opa, tô gastando muito, você pode colocar aí também umas 100 libras por dia, tá? Ó, gente, uma pergunta aqui muito interessante da Rogéria Lúcia 7558, ela me perguntou o seguinte, agora lá sobre Orlando, tá? Ela perguntou assim, ó, sobre aluguel do carro. Vocês pagam um seguro total, tipo para terceiros, furto, incêndio, colisão? Vem tudo incluído ou temos que pagar cada um desses itens à parte? Não vejo a hora de ver vocês nos parques. Você que está indo viajar para Orlando e quer contratar carro, né, alugar carro no lugar confiável, vocês precisam contratar o carro por aqui, ó, pela Rent Cars. Eu sempre indico a Rent Cars para você, eu vou pedir para a Dani deixar o QR Code aqui, para vocês já mandarem a câmera do seu celular aqui e já pesquisar. Por quê, gente? A Rent Cars, ela consegue fazer o levantamento de todas as operadoras que existem lá em Orlando,
que você consegue alugar o seu carro por essas operadoras. Então é só você colocar o seu destino, coloca o dia da sua viagem, o tipo de carro que você quer e ele vai trazer para vocês todos os carros e todas as locadoras. Só que a Rent Cars, ela é como uma Decolar da vida. Por exemplo, se você entra na Decolar e pesquisa um hotel, a Decolar vai te dar vários hotéis. Se você pegou aquele hotel e aquele hotel é horrível, não é culpa da Decolar, né? Porque você poderia ter feito a pesquisa daquele hotel em outras plataformas, ter visto lá as reclamações antes de contratar. Porque a Decolar, ela faz uma busca para você. A Rent Cars, a mesma coisa. Então a Rent Cars, quando ela faz essa busca, ela sempre traz para você todas as operadoras e tudo que você, na hora que você contrata, seja o mais simples possível, ali já vai ser tudo que você precisa para retirar o seu carro, mesmo que você tenha o seguro mínimo. Mas o que eu indico você primeiro é sempre contratar por operadoras que são mais conhecidas, como a Alamo, em primeiro lugar, a segunda, a Enterprise, e a terceira eu contrataria pela Alamo, tá? As demais, nenhuma delas não contrate. Aquela tal da Avis, Bugged, que mais que tem lá? Ah, enfim, são várias empresas. Não contratem elas, tá? Por quê? Essas empresas, elas cobram um valor de caução muito caro, muito alto. Principalmente se vocês contratarem o mínimo de seguro. Porque eles vão te forçar a pegar o seguro máximo lá na hora, para que o valor do calção não fique caro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma seguidora aqui no canal, que eu não lembro o nome dela, ela me mandou um direct no Instagram falando que ela estava muito chateada, que ela contratou o carro dela pela Rent Cars, mas ela pegou lá uma operadora que era mais barata e chegando lá na hora quiseram cobrar dela $1.000 de calção para ela poder tirar o carro, porque ela tinha contratado o seguro mínimo. E aí ela falou que ela não queria pagar aqueles $1.000, tal, não sei o quê, e aí ela acabou não retirando o carro e tendo o trabalho de contratar outra seguradora lá na hora. E se você não tiver esse limite no seu cartão de crédito, você não vai conseguir tirar o carro lá na hora. Diferente da Alamo, quando eu contrato o aluguel do carro com eles, eu sempre contrato com seguro total, tá? Porque eu prefiro que seja assim. E aí quando eu chego lá, sabe quanto eles me cobram de calção no meu cartão de crédito? $1 apenas. Eu não sei também porque eu já sou cliente deles há muitos anos, então eles acabam vendo ali minha ficha, né, que eu entrego sempre o carro bonitinho, sempre dentro do prazo, né, nunca tive nenhum problema, nunca precisei usar o seguro, então o meu calção eles sempre cobram um pouquinho. Mas faça isso, tá? Quando você for fechar o aluguel lá do seu carro, sempre dê a preferência dessas 3 operadoras e também contrate com o seguro total, mesmo que você pague um pouquinho mais caro. A Silvana me perguntou o seguinte: quanto custa o lanche na Wendy, ou no Wendy, né? O Wendy é um restaurante, uma lanchonete, na verdade, né? Que tem lá em Orlando, que é uma delícia, é uma das lanchonetes que eu mais gosto lá. O lanche na Wendy, ele é meio padrão McDonald's, meio padrão KFC. Se você for pegar um combo completo, se for o combo completo do maior lanche deles, que acho que é 4 hambúrgueres, você vai pagar uma média de $12 a $14. Mas aí você consegue também comprar uns menus, menu promocional, tá bem ali meio que escondidinho, mas você acha, onde você consegue 4 itens por $6. Aí vem 4 nuggets, um lanche pequenininho de carne ou frango, refrigerante refil e batata palha. Tudo isso por $6. Mas é isso, tá? Entre $6 e $15. A MV Melo 19 colocou assim, ó: coloque o endereço do hotel, tem mais de um em Orlando. A MV deve estar se referindo ao Hotel Ramada em Orlando, né? Realmente, tá? São vários não, acho que em Orlando tem 3 hotéis Ramada. Só que o que a gente fica, eu sempre falo no vídeo, que é o Ramada Kissimmee Gateway. Tá? É um Ramada que fica em Kissimmee. Esse é o Ramada que fica do ladinho ali do Walmart. É um hotel que a gente ama, que a gente sempre gosta de ficar lá. Ó, gente, o William 7300 perguntou: boa noite, Leandro. Gostei dessa Dollar, acho que ele tá falando da Dollar Tree, da Ross, que a gente foi. Parece mais vazia do que as mais turísticas. Sendo assim, você poderia me passar o endereço delas, por favor? William, o que eu posso indicar para você é o seguinte, ó, de vez de passar um endereço, você pesquisar, ou quando você já estiver lá em Orlando,
você sempre ir nessas lojas de departamento, sempre as mais longe da área turística. Vai sempre em Kissimmee, acho que é Downtown Disney, enfim, vai sempre para essas regiões mais distantes ali da região central de Orlando, porque a Ross você vai pagar muito mais barato, você vai achar muito mais produtos do que uma Ross na área turística ali, tá? Mas se você colocar assim, Ross em Kissimmee, vai aparecer para você umas 20 lojas. Todas elas você vai encontrar coisa boa, diferente de você deixar para procurar ali alguma coisa na região central de Orlando. A Daisy 7942 perguntou o seguinte, ó, Leandro, esse hotel tem transfer para ir no outlet, em pequenos outlets? Enfim, você deve estar falando do Hotel Ramada, né? A maioria, entre aspas, dos hotéis ali em Kissimmee, que é o caso do Hotel Ramada, ele não tem transfer para nenhum tipo de outlet, tá? Ele só tem transfer de graça para você ir para os parques. E mesmo assim você precisa agendar para você conseguir, porque as vagas são poucas vagas. Mas o Ramada não tem não, e eu também não conheço outro hotel que tenha transfer para outlets. A Jo me perguntou o seguinte, oi Leandro, onde vocês compraram os ingressos para Universal e Disney? Decolar.com, melhor lugar para você comprar, ou então no site da Tio Orlando. Lá você também pode comprar. Essa empresa Tio Orlando, eles ficam lá nos Estados Unidos e tal, e eles são super confiáveis, mas a Decolar é muito mais fácil ali também para você poder simular, para você colocar lá os ingressos que você quer. E o mais legal, gente, que na Decolar, uma coisa que até esqueci de avisar vocês, que na Decolar, além de você conseguir pagar por Pix, cartão de crédito, a Decolar agora também tem boleto parcelado. Quando você entra para comprar, vai ter lá as opções de pagamento. Aí vocês vão ver escrito assim, parcelamento coin. Lá você consegue parcelar em até 10, 12 vezes no boleto. Claro que vai ter juros, mas se você não quer, tipo, gastar o seu cartão de crédito, porque você vai levar o cartão de crédito na viagem, você tem a possibilidade de parcelar, seja hotel, carro, voo, parque, tudo pelo boleto parcelado da Decolar. Ó, gente, uma pergunta muito interessante da Michele09 Souza. Leandro, qual horário os restaurantes abrem no parque do SeaWorld? A Michele deve estar perguntando isso porque provavelmente você vai para o SeaWorld ou para o Busch Gardens e você vai utilizar o plano de refeição deles, né? O All Day Deal lá, acho que é isso o nome. Vamos lá, os restaurantes nos parques do SeaWorld e também do Busch Gardens, eles começam a abrir assim que o parque abre, a partir das 9 horas da manhã. Alguns restaurantes que servem assim comida, costelinha de porco, com barbecue, essas coisas, eles começam a abrir a partir das 11. Uma dica que eu vou dar para você, se você pretende fazer a sua última refeição quando você estiver saindo do parque, como eu fiz também, exemplo, o parque fecha 9 horas da noite, aí você fala assim, vou deixar para comer às 9, porque daí eu como e já vou embora, vou economizar no hotel, certo? Só que tanto o SeaWorld quanto o Busch Gardens, eles fecham os restaurantes 1 hora antes do parque fechar. Então coloque ali na sua programação. Por exemplo, se o parque fecha às 9, 8 horas da noite já procura um restaurante para você comer, porque daí você come e já vai embora. Se você deixar para comer meia hora antes do fechamento do parque ou no fechamento do parque, os restaurantes todos já vão estar fechados. E agora, para finalizar, gente, eu vou ler aqui as últimas 3 perguntinhas que fizeram no nosso retorno, né, dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Ó, a Ana Paula perguntou o seguinte, oi, tudo bem? Sobre a vacina de febre amarela. Ela tá me perguntando isso porque o nosso voo passou por Bogotá. O que acontece, gente? Se você for viajar de Avianca, que é a companhia aérea hoje, uma das companhias aéreas mais baratas que tem para a gente poder fazer esse trajeto nos Estados Unidos, Brasil, a Avianca ela não tem voo direto para Orlando ou voo direto para Miami. Os voos da Avianca, eles sempre passam por Bogotá, que é onde é o hub deles, né? Onde a empresa deles fica ali, que é o aeroporto de Bogotá. Para você entrar em Bogotá, você precisa ter a vacina de febre amarela. Porém, todavia, como o seu voo é um voo de conexão, você não vai sair de dentro do aeroporto, então não é obrigatório você ter a vacina da febre amarela, porque você só vai passar por Bogotá, você não vai sair do aeroporto. Agora, se você comprou um voo que a sua conexão, que você vai chegar lá, sei lá, 6 horas da manhã e o seu voo é só 6 horas da noite, porque existem conexões assim, e aí tem muita gente até pensa assim, então eu vou aproveitar e vou conhecer Bogotá e depois eu volto para o aeroporto, porque você pode fazer isso, aí você precisaria ter a vacina da febre amarela. Mas a Avianca,
a maioria dos voos deles para os Estados Unidos, a conexão é sempre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, que não é muito tempo. Então você acaba ficando ali dentro do aeroporto. Se você vai ficar dentro do aeroporto, você não precisa da vacina de febre amarela, tá bom? A Cristina me perguntou o seguinte, tem primeira classe? Acho que ela tá perguntando da Avianca, né? Não, a Avianca ela não tem primeira classe. Ela tem executiva, Premium Economy, ou Economy Premium, e a classe econômica, tá? São essas 3 classes. Classe econômica, a poltrona nem reclina e não tem entretenimento a bordo. A classe premium, a poltrona reclina, você tem um pouquinho mais de espaço, também não tem entretenimento a bordo. Eles liberam para você o Wi-Fi para você utilizar no seu celular. E alguns aviões têm entretenimento a bordo, mas são filmes muito limitados ali para você poder assistir, tá? E tem a executiva. Primeira classe, a Avianca não tem não. Ó, gente, outra pergunta da PP Cost. Ela perguntou o seguinte: olá, pode me tirar uma dúvida? Quando chega em Bogotá, tem que pegar a bagagem despachada e redespachar, ou eles já fazem isso automaticamente? Toda vez que você compra um voo da mesma companhia aérea com conexão, você não precisa retirar a sua bagagem, tá? Automaticamente a própria companhia aérea vai tirar a sua bagagem de um voo e vai levar para o outro. Então você lá em Bogotá não precisa se preocupar com a sua mala. E mais uma pergunta sobre a passagem aérea, né? Sobre a companhia aérea. Boa noite. Por onde vocês compraram as passagens aéreas e quanto tempo de antecedência? Vamos lá. Quem me perguntou foi o Leandro. Leandro, antigamente existia um mito que você comprando sua passagem aérea toda quarta-feira às 3 horas da manhã é sempre mais barato. E na verdade isso não existe mais, porque depois que veio a inteligência artificial, né, o tal dos algoritmos, hoje as companhias aéreas não precisam mais uma pessoa humana para poder ir lá e colocar a passagem aérea mais barato, de acordo, olhando ali manualmente se o voo tá vazio ou não. Então hoje as passagens aéreas, na verdade tudo que envolve companhia aérea é em dólar, né? Então, se o dólar está mais alto, se o dólar está mais baixo, as passagens vão aumentando e vão abaixando de uma hora para outra. Tanto que se você entrar agora e ver lá uma passagem para Orlando, você vai ver que está R$1.000. Se você entrar daqui meia hora, vai estar ou 1.100 ou 950, porque eles acabam sendo muito flutuantes. Então, o que eu posso indicar para você compre sempre a passagem aérea pelo menos 3 meses antes, independente do horário ou do dia que você for comprar. Só que não compre sua passagem em meses festivos. Por exemplo, se você vai viajar em dezembro, não deixa para comprar a sua passagem em junho, julho. Por quê? Mesmo que você vai viajar só em dezembro, junho e julho tem alta procura. Os sistemas, os algoritmos, os robozinhos ali estão vendo que está tendo muita procura para aquele destino, porque muitas pessoas deixam para comprar passagem de última hora. E aí, mesmo você viajando só em dezembro, ele vai te vender uma passagem mais cara. Então você tem que comprar sua passagem quando não tem procura. Então, se você vai viajar, deixa para comprar sua passagem sempre no começo do ano, sempre ali entre março, abril até maio. Aí deixa rolar junho, julho, agosto. Aí você pode comprar sua passagem de novo entre setembro, outubro até o comecinho de novembro. Aí dezembro, janeiro, fevereiro, junho e julho são os 5 meses mais caros que todas as companhias aéreas vão subir demais os valores, tá? E dificilmente vai ter alguma promoção ali para qualquer destino, principalmente para destinos concorridos assim, sabe? Como Paris, Londres, Orlando, Nova York, Miami, até mesmo para destinos nacionais também, né? Para o Nordeste. Eu falo isso, gente, por causa eu fui de companhia aérea durante muitos anos, né? Então, assim, uma passagem daqui para Recife, se você for pesquisar no mês de setembro, por exemplo, você vai achar lá por R$250, R$500, R$600. Vai procurar uma passagem para Recife em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Você não vai pagar menos de R$2.500. Então eles sobem muito o valor. Aí a última pergunta, gente. A Márcia me perguntou o seguinte, ó. Márcia 7919. Olá, Leandro, tudo bem? Tudo bem. Adoramos o seu canal, mas se puder me responder como foi que vocês trouxeram a sua Ninja
numa mala de 23, se for numa mala de 23 quilos ou de 32 quilos, ou numa outra mochila. Obrigado por tantas informações úteis. A gente trouxe dentro de uma mala de 32 quilos, tá? Que é aquelas malas maiores, bem grandona. Só que lembrando que as companhias aéreas, a franquia é até 23. Não tem mais companhia aérea que esteja dentro da sua franquia 32 quilos. Claro, mas se eu tiver com uma mala de 32 quilos e tiver 32 quilos, você vai pagar pelo excesso. Aí eu não sei te dizer qual é o valor do excesso de cada companhia aérea. Mas você pode sim ter uma mala de 32 quilos, que era o caso da minha, e limitar o peso a 23 quilos, aí você não paga nada, né? Claro, se sua passagem aérea tiver direito à mala. E a Ninja, eu trouxe dentro da caixa dela mesmo. Como minha mala era muito grande, então eu consegui trazer ela fechadinha dentro da própria caixa. Mas já aconteceu de eu comprar produtos lá nos Estados Unidos, de retirar da caixa e trazer só o produto enrolado em um monte de toalha para não quebrar e trazer tranquilamente. E também fiquem espertos, porque você pode comprar o que você quiser nos Estados Unidos dentro de até $1.000, tá? Acima de $1.000, aí você é taxado aqui no Brasil. Então é isso, gente. Olha, muito obrigado por vocês terem assistido mais esse vídeo aqui no nosso canal. Não deixe de dar o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal e também, deixa aqui o seu comentário se eu deixei aí de responder alguma coisa que ainda ficou dúvida para vocês, tá? Deixa aqui que eu respondo todo mundo. E também, me segue também lá no Instagram, tá? Pode me chamar lá, me manda o áudio lá pelo direct, que eu também respondo vocês, tá bom? Então é isso. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!